Salve pessoal, tudo bem? Começando aqui a primeira análise aqui do canal. Vou começar aqui uma série de análises aqui, tanto do mercado de criptomoedas quanto do cenário macroeconômico, né? Primeiro eu vou querer falar do Bitcoin e o ponto desse vídeo inteiro na verdade vai ser fortalecer essa subida aqui, né? Já que a gente está caindo aqui já nos últimos 2, 3 dias aqui 8%, o pessoal está com medo e eu gostaria de falar mais ou menos o que eu acho que é mais provável de acontecer amanhã e nos próximos dias, tá bom? A gente já tinha previsto, né, lá no grupo do WhatsApp, que agora está indo para o Telegram, lá nos 16.500, não só que a gente ia subir para caramba, mas que a gente ia achar uma resistência bastante forte aqui nos 25 mil, que a gente provavelmente ia ter um stop aqui no 25 mil, tá? No mínimo, né? Porque a gente ainda tem um potencial muito grande para ir, por exemplo, até os 28 mil, que é a próxima área de grande volume aí de consolidação. É, Como vocês conseguem ver aqui nessa arte aqui, a gente tinha previsto isso lá no grupo por causa da cunha dos 4 anos, que é uma cunha que aparece, obviamente, a cada 4 anos, né? E geralmente quando ela é rompida para cima, marca o fim do bear market. Como vocês conseguem ver aqui, a gente está no bear market, como vocês sabem aqui, né? Quase 76% aí de queda desde o all-time high. E quando a gente rompeu aqui, eu já avisei lá no grupo que muito provavelmente a gente ia ver uma subida absurda e que os 25 mil ia ser um ponto de parada, tá? Os 25 mil representando também esse topo aqui, tá bom? E foi exatamente o que aconteceu. A gente não só subiu pra caramba, teve uma correção aqui, mas subiu pra caramba. E a gente parou aqui nos 25 mil pra ou ter uma consolidação ou uma queda maior, tá? É, eu acredito, né, no curto, tô falando do curto prazo aqui sobre essa descida aqui, que a gente não vai, por exemplo, voltar até esse ponto de correção aqui, dessa subida aqui em geral, né? Como vocês conseguem ver, se eu fizer Fibonacci aqui, ele está respeitando exatamente Fibonacci, ele tocou no 0,61, que é um dos pontos mais confiáveis e baixos aqui do Fibonacci, que é uma resistência, um suporte bastante forte aqui para essa caída aqui, para essa queda aqui, que também vem direto aqui, com essa cunha aqui, deixa eu fechar o Fibonacci aqui, ela bate direto com essa cunha aqui, além de um outro suporte aqui, né? Aqui, então tem um monte de coincidência aqui para fortalecer esse suporte aqui, essa parte aqui como um suporte muito grande, além, claro, dessa região ser o POC aqui no VPVR, né? Como vocês conseguem ver, é o maior pico aqui de volume aqui, é essa área aqui, tá bom? Então, passar dessa área vai ser bastante difícil, tá? Então, realmente, eu acho que o maior candidato aí para a gente de fato fazer um pivô e ir para cima é esse preço mesmo que a gente está aqui, tá bom? Se de fato a gente romper essa haste aqui, eu vou fechar todas as minhas operações e vou esperar ver o que acontece, tá? Porque realmente a gente vai de fato quebrar uma tendência, se a gente simplesmente começar a romper essa haste aqui, tá? Por que a gente está tendo essa queda gigante hoje? Por exemplo, a gente teve, se eu for aqui nos 5 minutos, uma queda hoje de quase 5%, mais ou menos, tá? Porque a gente está tendo essa queda absurda aqui. A gente teve aí hoje, saíram as notícias e os dados que o FONC, a próxima reunião do FOMC, vai usar aí de inflação, tá? Que é o quanto que os americanos estão gastando mais ou menos agora, né? Como a gente consegue ver aqui, me desculpa por ter cegado todo mundo, hoje saiu uma notícia muito ruim de que a inflação na verdade aumentou, tá? Que esses aqui vão ser os dados que o FONC vai usar na próxima reunião agora em março e provavelmente indica que a taxa de juros vai aumentar mais do que o esperado, tá? O que provavelmente vai fazer com que o mercado despenque, o pessoal já está antecipando isso, tá bom?
Eu acho bizarro os dados. Eu queria também falar como eu acho bizarro os dados que estão saindo. Né? Tá falando que os americanos estão gastando mais, que eles estão ganhando mais dinheiro. Né? Como a gente viu, outro dado bizarro que saiu recentemente foi o payroll, né? Que são que representa aí o aumento de empregos aí dos Estados Unidos, que a previsão era de 180 mil novos empregos. Estava prevendo aí uma queda, né? Que anteriormente estava 260 mil. E o último payroll identificou aí 517 mil novos empregos. Tá? Então, a previsão era de uma queda bastante significativa aqui de 260 mil antes e praticamente duplicou aqui em um mês, o que é bizarro, porque como a gente sabe, a gente está entrando numa inflação e a gente está há quase um ano aí com o Federal Reserve, enforcando a economia americana, aumentando a taxa de juros. Tá? Quando eles aumentam a taxa de juros, eles forçam pessoas a fecharem empresas, a demitirem pessoas, a diminuírem salários, a cortarem bônus, essas coisas assim. Tá? Então é bizarro a gente ver um aumento na economia, né? Com ter dados aí mostrando que a economia está bastante forte e superaquecida. Né? Sendo que a gente tem, por exemplo, notícias como essa aqui, né? De pessoas sendo demitidas, 2.000 pessoas sendo demitidas por dia em várias empresas aí do SP500. Tá? Então você tem as maiores empresas aí dos Estados Unidos demitindo gente como se fosse abrir a torneira e saindo água aí. Vendo empresas acabando aí, fechando, e você ao mesmo tempo vê isso aqui. Eu acho isso aqui muito suspeito porque ele cria uma narrativa de que a economia está aquecida, né? E isso é conveniente demais para o Fed aumentar a taxa de juros, né? Porque aumentar a taxa de juros não só é impopular, como é imoral, né? Você tá forçando que empresas sejam fechadas, você está forçando que pessoas sejam demitidas, que pessoas ganhem menos dinheiro, você está forçando uma recessão, você está forçando pessoas a estarem numa situação de vida pior. Tá? O governo faz isso, né? Não é o mercado, não é nada. O governo fazendo isso, aumentando a taxa de juros, faz isso. Então, é conveniente para o governo ter essa narrativa aqui que eles estão aumentando a taxa de juros numa economia boa. É muito melhor, é muito mais popular, é muito melhor pro ouvido aí da população eles estarem aumentando a taxa de juros numa economia boa do que eles estarem aumentando a taxa de juros, enforcando a economia numa economia que já está ruim. Tá? Então eu acho muito bizarro, acho sem sentido nenhum o aumento aqui no payroll, o aumento aqui do gasto aqui dos americanos. Eu acho muito bizarro, acho muito suspeito. Eu só queria destacar isso mesmo. Mas de qualquer forma, isso vai ter uma consequência negativa no mercado. Né? O Bitcoin foi o que mais se antecipou aqui, porque o SP500 ele só andou de uma forma mais horizontal aqui, com as notícias ruins, mas o Bitcoin infelizmente caiu pra caramba aqui, né? Já tinha um movimento aqui desde os 25 mil de queda aqui, tá? Mas de fato aqui, resumindo aí, apesar das notícias ruins, por questões históricas aqui, eu acho que a gente vai continuar subindo. Então, outro roteiro histórico aqui do Bitcoin é que a gente está cruzando no diário a média de 50 dias. Deixa eu ver outro gráfico. A média de 50 dias com a de 200, né, que a gente chama de Golden Cross, que é um movimento extremamente positivo e bullish para o Bitcoin. Né? Como vocês conseguem ver aqui, é quando a média de 200 dias, a verde, cruza para baixo da vermelha. Né? Vamos ver aqui nas últimas vezes que aconteceu. Geralmente, aqui uma Golden Cross, a última Golden Cross que a gente teve aqui em setembro de 2021. A gente logo depois caiu 11% e subiu aí uns 66%. Tá bom? Já teve uma subida aí absurda.
outra Golden Cross aqui, a gente teve logo depois da Golden Cross uma queda aqui de 10%. E antes do próximo cruzamento, uma subida aí de 700 e tantos por cento, uma subida absurda. Vou pegar aqui outra Golden Cross aqui. Uma subida, uma descida aqui de 10%, logo depois uma subida absurda, né? Então a gente está seguindo o roteiro, como vocês conseguem ver. A gente bateu aqui a Golden Cross, logo depois aqui uma queda aqui de mais ou menos 10%, tá bom? E agora é uma deixa aí para a gente continuar a tendência de subida, que nem todas as vezes na história do Bitcoin que houve a Golden Cross, tá? Então a gente está seguindo não só a cunha dos 4 anos, como a Golden Cross aí, como roteiros históricos bullish, né? Apontando uma tendência de alta, né? Não só isso, pessoal, a gente está chegando aí no período de halving. Ano passado a gente já está se recuperando aí de um ano terrível que foi o ano passado, né? Então, e a tendência de fato é a gente recuperar, ter um ano positivo aí depois de um ano tão ruim quanto o do ano passado, né? Então eu acho possível sim, se a gente for ver aqui no VPVR, né? A gente, por exemplo, ir chegar aqui até os 28 mil, ou até mais aqui, nesse mês ou no próximo mês, né? Nesse mês já não dá, mas no próximo mês eu acho extremamente provável que isso aconteça, porque a gente tem várias confirmações de alta. A gente ainda está numa tendência, apesar dessa queda de hoje, a gente ainda está numa tendência. Esse provavelmente é o maior ponto de pivô, mas se a gente romper para baixo, eu vou estar fechando tudo e esperando para ver o que acontece. Mas de fato a gente tem confirmações históricas de que a gente vai continuar subindo, tá bom? Eu espero que a gente suba pra caramba antes da próxima reunião do Fed, porque como eu falei, muito provavelmente não vai ser um dia muito legal para o mercado, tá? Porque muito provavelmente eles não vão aumentar 0,25, que é a previsão da próxima reunião. Provavelmente eles vão aumentar mais, porque os dados aqui estão muito forçados, tá? 517, quando a previsão é 185, é realmente surreal, tá? É realmente surreal, tá? O aumento da inflação também, por exemplo, a gente já está mostrando aqui um crescimento exponencial na inflação aqui, que não faz sentido nenhum, sendo que a gente está vendo notícias como essa. Não faz sentido as pessoas estarem ganhando mais dinheiro, gastando mais dinheiro, sendo que está tudo fechando, tá? Então, eu também vou deixar aí minha opinião pessoal aqui, que provavelmente isso aqui são dados falsos, tá? Não duvido que o governo dos Estados Unidos, que em si ele cria a inflação, né, imprimindo crédito, porque desde o fim do padrão ouro, o dólar, ele essencialmente é infinito. Eles podem imprimir dinheiro quanto eles quiserem. Aí depois de colocar trilhões de dólares aí nos Estados Unidos, aumenta a inflação pra caramba. E para diminuir a inflação, eles acabam fazendo isso, que é aumentar a taxa de juros e acabar prejudicando todos os americanos, a qualidade de vida de todo mundo, e acabando prejudicando essencialmente o mais pobre, né? O Estado, né, que em teoria é o defensor dos pobres, é a maior máquina de pobres, né? Ele quer que você esteja desempregado, né? A taxa de juros nada mais é uma criação de pobres, porque eles querem, se você perguntar pro Paulo assim, que você quer que as pessoas gastem menos, tenham menos dinheiro para gastar, ele vai falar sim, né? Então, eles criam a inflação para resolver isso. Eles vão eles vão forçar aí uma recessão aí na economia americana, tá? Depois de criticar os Estados Unidos e mostrar aqui porque que eu acho que a gente vai continuar a tendência aqui de alta e no curto prazo, porque aqui é a maior provável ponto aqui de pivô. Eu vou encerrando por aqui. Vou novamente convidar vocês a irem para entrar no grupo do Telegram. Vou deixar o link na descrição. Vocês conseguem aí um mês de graça aí no grupo do Telegram, que a gente não só tem um grupo lá de discussões, como tem os sinais de venda e compra, tá? Como eu tinha destacado aqui, a gente tinha previsto lá no fundo do Bitcoin, que provavelmente vai ser um valor que a gente nunca mais vai ver, que é os 16.500. Lá no fundo a gente tinha previsto uma subida. Então, em 12,80
Eu falei lá no grupo, todo mundo no grupo tinha essa ordem lá de 23% de lucro, que acabou acontecendo no final. E 23% com 100% de alavancagem foi 23 vezes o investimento da pessoa. Todo mundo que estava lá teve esse aviso aqui, tá? A gente também fez outro trade aqui em menos de um mês, mas esse foi no Bitcoin. Em menos de um mês a gente teve 2 trades absurdos, né? Esse aqui foi nessa correção aqui, teve mais ou menos os 12, 13, 14% aí de lucro. Em 100 vezes dá 14 vezes o seu investimento. Então em um mês a gente teve ganhos absurdos, além de swings e scalps que a gente faz aqui nas consolidações. Vocês conseguem ter um mês de graça aí se vocês entrarem no grupo e falarem comigo, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida aí sobre tudo que eu falei, ou tiverem algum comentário, vocês podem obviamente comentar aí embaixo ou entrar no grupo e fazer a pergunta lá, que eu respondo pessoalmente no grupo, tá bom? Se vocês gostaram, deixe o seu like e até a próxima, pessoal.